Então, o cálculo é muito simples. Primeiro eu tenho que calcular a área do círculo, porque é um cilindro que vai ser carregado. Πd ao quadrado sobre 4. A área vai ser 78,54 centímetros quadrados ou 7.854 milímetros quadrados. A carga é de 40%, ou seja, 0,4 dos 500 mil newtons, o que dá 200 mil newtons. 200 mil newtons pela área, 200 mil dividido por 7.854, 25,4 MPa é a tensão aplicada para obter aquela deformação. A deformação específica é o 0,7 dividido pela base de medida, 100 milímetros. Então dá 0,0007. Que unidade? Milímetro por milímetro. Metro por metro, quilômetro por quilômetro, tanto faz. Não pode usar a porcentagem. É deformação específica, ok? É a taxa, é o quanto deforma 0,007 milímetros por milímetro de extensão. E aí calcula o módulo dividindo 25,4 por 0,007, que dá 36.268 megapascal, metro por metro, ou então 36,3 gigapascal, ok? É uma unidade de tensão, mas não é uma tensão, é o quanto eu tenho de deformação por variação de tensão imposta no material. E isso dá uma dimensão da rigidez do mesmo, ok? Então, é um cálculo simples, mas vocês têm obrigação de saber. Tudo bem? Posso continuar? Ok. Bom, pontos importantes. Quanto maior o modo de elasticidade, maior a rigidez do concreto. Menor é a deformação de uma estrutura para uma dada geometria. Claro que se aumentar a resistência, eu também aumento o módulo, mas se eu diminuir a seção, deixar a seção mais esbelta, eu vou ter maior deformabilidade da estrutura por perda de rigidez geométrica da mesma. Menor é a deformação por retração, porque obviamente vai ter uma tensão, só que ele vai ser mais rígido, eu vou ter menos deformação. Só que maiores são as tensões para o mesmo nível de deformação imposta. Então, se o módulo sobe muito rápido e o concreto não tem resistência, a chance de fissuração é grande. Se eu tenho, por exemplo, uma deformação imposta na estrutura. E por último, menor vai ser a deformação lenta, quanto maior for o módulo de elasticidade do concreto. Então, comportamento estrutural. Ponto fundamental. Parametrização do comportamento do material para prever comportamento estrutural. Então, vocês agora estão tendo em paralelo as aulas de estruturas de concreto. Tem que aprender a dimensionar. É obrigação do engenheiro civil ter sob domínio os modelos de dimensionamento das estruturas. E nesse modelo de dimensionamento entram alguns parâmetros, especialmente a resistência do concreto e módulo de elasticidade. Então, é fundamental a gente ter domínio disso. E ter também domínio da combinação de esforços. Ou seja, eu tenho estruturas que têm uma série de esforços que ela vai estar sujeita. E eu tenho que verificar todas as possíveis combinações de esforços para garantir a segurança da mesma. E também vou ter, obviamente, combinação de comportamentos. No caso do concreto armado, eu tenho que compatibilizar os comportamentos entre aço e concreto. E ele tem que funcionar bem como um compósito. E os modelos de dimensionamento devem garantir a segurança do conjunto. Se eu não tenho modelo de dimensionamento, eu não estou fazendo engenharia. A garantia da boa engenharia é ter um bom modelo de dimensionamento para prever o comportamento e garantir que a estrutura vai ter o comportamento desejado e não vai causar riscos ao usuário. Então, dentro desse conjunto, a ideia fundamental que vocês têm que ter é que num pilar, a resistência do concreto, a compressão define fundamentalmente o seu comportamento. Ou seja, é um elemento que vai trabalhar fundamentalmente por compressão. Então, a resistência do concreto é vital para garantir o bom comportamento desse elemento. Em uma viga ou laje, que é um elemento fundamentalmente fletido, o concreto a gente ignora a resistência à tração dele no nosso modelo. Então nós contamos fundamentalmente com o aço trabalhando nesses elementos fletidos para garantir a segurança da estrutura. Então a responsabilidade do material varia para cada elemento estrutural em função do esforço e do critério de dimensionamento também, obviamente. E num pavimento de concreto simples, aí eu não posso zerar a resistência do concreto, eu tenho que considerar a resistência do concreto porque ela é
elemento definidor, né, do meu critério de dimensionamento. Então, nesse caso, eu tenho que medir a resistência à tração do concreto, porque é ele que vai garantir a condição de serviço ou dimensionamento da estrutura, ok? Bom, então a resistência do concreto é uma propriedade intrínseca do material, pessoal? Não, muito bem, é uma propriedade de engenharia e vai variar em função até do método de ensaio. Então, normalmente, para ter uma estrutura funcionando bem, como essa viga aqui testada, a gente checa o modelo e a gente parametriza o concreto a partir de um ensaio padrão. Então, é um ensaio padrão de caracterização de comportamento que vai ajudar no outro modelo, que é o modelo de dimensionamento. Eu tenho um modelo de controle e um modelo para garantir o bom dimensionamento. É fundamental que esses modelos sejam coerentes entre si. Então, no caso brasileiro, a determinação da resistência à compressão é feita através de duas normas fundamentalmente. Uma norma que fala como eu tenho que moldar e curar os corpos de prova e uma norma que define como o ensaio tem que ser feito. Então, nessa norma de ensaio, a gente define que são corpos de prova cilíndricos de 15 por 30, 15 centímetros de diâmetro por 30 de altura ou de 10 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura. São os padrões estabelecidos. E a ideia é manter sempre a proporção H sobre D de 2. Tem que ter um adensamento padrão, que é manual, mecânico, e a desforma ocorre em 24 horas e depois da desforma a gente passa para a cura, que tem que acontecer em câmara úmida praticamente até o dia do ensaio. Ou seja, a cura do corpo de prova de concreto é muito mais intensa e cuidadosa do que da estrutura. Essa cura não é para reproduzir o comportamento estrutural, não, é para garantir que o meu modelo de determinação da resistência tenha o mínimo erro possível. Então eu vou curar o máximo possível para garantir uniformidade de resultado. Então a gente pode fazer em câmara úmida, por imersão, de qualquer forma tem que ter uma cura 100%, muito mais intensa do que acontece na hora. Tem que garantir acabamento superficial e a ruptura com uma velocidade controlada. Então, acabamento superficial, a norma prevê que a gente pode fazer o capeamento como esses copos de prova, né, com disquinho de enxofre, mistura de enxofre e pozolana. A gente faz um capeamento para garantir que os pratos da prensa tenham bom contato com os topos do corpo de prova e garantir boa continuidade na transferência de tensões. Ou a gente pode fazer o polimento dessa superfície para garantir planicidade e bom contato do corpo de prova com a superfície. Eu posso usar um corpo de prova cúbico então, pessoal? Posso. Então tem norma que prevê corpo de prova cúbico e tem norma que prevê corpo de prova cilíndrico. Eu posso usar um ou outro. Só que se o meu modelo de dimensionamento foi baseado num corpo de prova cilíndrico e se eu fizer um corpo de prova cúbico, eu tenho que converter esse resultado no cilindro e vice-versa. E essa conversão vai acontecer com essa taxa aqui. A resistência do cubo é mais ou menos 20% superior à resistência do cilindro. E nós temos, em alguns casos, que trabalhar, às vezes, com corpos de prova distintos. Mas isso é mais para ressaltar que os corpos de prova são diferentes. Por que dá resultado diferente? Porque a resistência não intrínseca ao material depende de configurações de ensaio, inclusive o grau de influência do contato dos pratos da prensa com a superfície do corpo de prova. Então, se eu mudar a geometria e tornar o concreto mais baixinho num cilindro, ele vai ficar mais confinado, trava mais a superfície e aumenta a resistência. É como se eu aumentasse o grau de confinamento do material. E por isso, quando eu extraio testemunhos de uma estrutura, onde eu não mantenho a relação 2 de altura para 1 de diâmetro, eu vou ter alterações de resultado. Então aqui está a relação altura de diâmetro 2 para 1. Então eu vou ter a minha resistência 1, que é uma resistência padrão. Se eu inverter, se eu fizer um disquinho onde a altura é metade do diâmetro, eu dobro a resistência medida. Porque eu vou aumentar o grau de confinamento. Então toda vez que eu extrair um testemunho e não tiver essa relação 2 para 1, eu tenho que corrigir o valor medido. Ok? Tá claro para vocês? Então, nós temos uma norma de extração de testemunhos para verificar se a estrutura, o estado em que ela está, caso
a resistência medida no corpo de prova não funcionou e essas relações estão estabelecidas nessa norma, inclusive. O outro ponto importante é a taxa de carregamento. A norma define uma velocidade de carregamento do corpo de prova e essa velocidade de carregamento não pode ser alterada. Então, se um dia vocês descobrem, por acaso, que algum laboratório aumenta a velocidade de carregamento do corpo de prova, porque isso aumenta a velocidade de produção de resultados do laboratório para a mesma prensa, vocês têm que dizer para o laboratório que o que ele está fazendo é errado, é um equívoco e que compromete a segurança das estruturas. Fui claro? Perfeito. Por quê? Toda vez que a gente aumenta a taxa de deformação ou a taxa de carregamento, a relação de resistência em relação à resistência estimada sobe. Então, se eu aumentar muito a velocidade, eu posso aumentar, digamos, em 20% ou até 40%. Imagina que aumentar a resistência do material em 40%, alterando a velocidade de carregamento. Ou significa que se o concreto passa ou não passa, vai depender da velocidade de carregamento? Então, por isso que ela tem que ser uma velocidade padrão. Alguém pode me explicar por que a resistência sobe com taxas de carregamento mais intensas? Acomodação. Isso, exatamente. Se eu tenho uma taxa de carregamento mais rápida, eu não tenho tempo de propagação do dano, da fissura. Se eu carrego lentamente, a fissura vai propagando, eu diminuo a capacidade resistente da estrutura do meu material. Então eu não posso dar tempo muito longo de propagação de dano e também não posso inibir a propagação do dano com uma taxa de carregamento muito grande. E eu altero não só a resistência, como também altero o módulo de elasticidade do material. Porque obviamente eu vou diminuir as deformações causadas por esses danos e a deformação menor vai gerar um módulo de elasticidade superior. Ok? Mudou a taxa de carregamento, mudou o resultado. Tanto em resistência como em módulo de deformação ou módulo de elasticidade, porque eu vou, para velocidades maiores, minimizar a propagação de dano na estrutura do material. Ok? Bom, tem a referência aqui para vocês depois darem uma olhadinha nesses resultados, caso alguém queira ver o artigo. É sempre saudável procurar um artigo na internet, né, com base científica para entender o que está acontecendo, principalmente quando é assim para free download. Né? Que nesse caso eu suponho que seja. Então vejam, aqui é um gráfico que mostra para um carregamento muito rápido eu tenho, que é o carregamento do ensaio normal, que demora 2 minutos, eu tenho uma resistência. Se eu carregar mais lentamente, a resistência cai. Se eu carregar bem lentamente, a resistência vai caindo. E isso chega no limite que é 0,8 da resistência maior. Ou seja, se eu fizer um carregamento que vai demorar aqui 70 dias, 80 dias, eu gasto meses carregando meu corpo de prova, a minha tensão de ruptura vai estar mais ou menos aqui em torno de 80% da resistência medida no corpo de prova. É claro que vocês imaginam que se eu fizer o meu controle de tecnológico do concreto esperando 70 dias para fazer a determinação, eu já passei até dos 28 dias, que é a minha idade padrão. Então eu tenho que estabelecer o meu padrão confiável de controle da resistência, ok? Mas seria, obviamente, muito a favor da segurança se eu pudesse fazer um carregamento bem devagarzinho, não é isso? Bom, não é prático, então a gente tem que usar padrões e modelinhos que garantam a segurança, mesmo fazendo o ensaio um pouco mais rápido. Então, vamos fazer de conta o seguinte, eu vou carregar o meu concreto numa dada velocidade fixa, só que eu vou estabilizar a carga num determinado ponto. Então, eu vou carregar o meu concreto de início até a ruptura. Vou chegar aqui na minha carga máxima. Aí eu vou carregar o meu concreto até um determinado ponto. E aí, nesses pontos aqui, eu vou dar um tempo e à medida que ele vai deformando, ou vai passando o tempo, eu vou gerando as rupturas. Então, quanto mais próximo do 0,8, mais tempo demanda-se para gerar o dano. Isso a gente chama de ruptura por fadiga estática, ruptura por propagação de dano subcrítica, ruptura por efeito Risch, que provavelmente foi o nome que vocês viram nas aulas de concreto.
Ou seja, para romper um concreto, eu não preciso simplesmente carregar até a ruptura. Eu posso carregar até 90% da sua tensão última e deixar o corpo de prova ali paradinho. Aí, depois de algum tempo, ele vai lá e rompe. E se a gente pudesse acompanhar o corpo de prova com estetoscópio, a gente ia poder escutar a propagação do dano, tic, 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 das fissuras se propagando dentro do concreto. Né? Qualquer dia a gente tenta fazer alguma coisa do gênero, ok? A gente vai para o laboratório e tenta se divertir um pouco. Mas o que mostra isso? É mais ou menos como se fosse alterando a velocidade. E 0,8 é o meu padrão crítico. Ou seja, eu posso ter a ruptura por propagação de dano em função de quão próximo eu estou da minha tensão de ruptura. Por consequência, o meu projeto não pode permitir que o meu concreto fique carregado, por exemplo, num pilar acima de 80% da sua tensão última medida no ensaio. De acordo? Então, o meu modelo tem que garantir no coeficiente de segurança uma redução dessa tensão. Então, está aqui a curvinha, né, de perda de tensão de ruptura em função da taxa de carregamento, de quão próximo da tensão de ruptura estática eu estou. E que estabiliza em 80%. Então vejam que se eu tiver uma estrutura como essa, reticulada, e tenho o meu pilarzinho com um carregamento de 90% aqui, ele não vai romper de maneira imediata. Ele vai romper com o passar do tempo e vai transformar essa estrutura numa armadilha. Ou mesmo no concreto da fundação, se ele estiver muito carregado e eu tiver a propagação de dano, eu vou gerar uma condição de risco e de insegurança para a minha estrutura. Então, uma estrutura reticulada como essa tem que garantir a solidez e a integridade de todos os elementos estruturais. A ruptura do pilar só nesse andar pode significar o colapso da estrutura como um todo. Eu posso ter um efeito cascata, digamos assim, de uma ruptura gerar tensionamento em pilares vizinhos e gerar a propagação do colapso pela estrutura. Então, o meu modelo tem que se precaver em relação a isso. Então, veja, há uma variabilidade natural esperada para o concreto. Vocês mesmos me disseram que 5 corpos de prova do mesmo concreto vão dar 5 resultados diferentes, em geral. Então, tem uma variabilidade. Eu tenho que garantir que essa variabilidade esteja sob controle. E como é que essa variabilidade ocorre? Em função de uma série de coisas, inclusive com variação da relação água-cimento. Ou seja, se eu errei na pesagem, eu tenho mais umidade no agregado do que eu contei, então eu coloquei mais água do que eu devia, eu diminuí a resistência, porque eu aumentei porosidade, aumentei deformação lenta, diminuí o módulo de elasticidade, ficou tudo ruim, ok? Defeitos, falhas executivas, falhas de compactação do material e variabilidade das matérias-primas, porque obviamente a gente produz o agregado e ele não vai estar todo uniforme em termos de resistência, ou mesmo o cimento. Então a gente deve controlar o nível de variação para garantir a segurança da estrutura. Então, em início, eu tenho que evitar que esteja muito carregado e mesmo na condição carregada que essa variabilidade esteja sob controle. E por isso nós usamos os parâmetros como o valor característico da resistência do concreto. A gente não trabalha com valores médios, a gente vai trabalhar com valores característicos, que nada mais é do que tendo a distribuição de resistências do concreto, uma distribuição normal, a gente vai calcular o valor característico como o valor médio menos 1,65 vezes o desvio padrão, que desde a teoria dos erros que vocês viram lá no laboratório de física, né, vocês já sabem calcular o desvio padrão, que é a taxa de variação dos valores em relação à média. Então, eu vou garantir que com esse valor característico apenas 5% dos resultados sejam inferiores ao meu parâmetro de projeto, ok? Então, se eu tiver 100 corpos de prova, eu vou ter apenas 5 corpos de prova que podem apresentar valores abaixo da resistência do concreto, ok? Tudo bem? Assim, uma condição normal. Porque obviamente eu vou ter variações de resistência, vai estar 5 ou próximo disso. Tudo bem? É estatístico, vocês já sabem, né? A gente faz uma inferência. Então,
os corpos de prova são uma amostragem, então pode ter algumas alteraçõezinhas e temos que garantir que tudo funcione bem. Então, um dos segredos da tecnologia do concreto é diminuir o desvio padrão. Quanto menor a variabilidade do material, mais próxima a média vai estar do valor característico. Então, se o meu concreto tem um tremendo desvio padrão muito grande, para a mesma equaçãozinha, FCK é igual a resistência média menos 1,65 vezes desvio padrão, eu vou afastar muito do valor médio. Significa que eu vou ter uma resistência média muito alta para garantir o mesmo valor característico. Então, um dos segredos da tecnologia é garantir a boa uniformidade do concreto, que começa até na condição de mistura. Se eu não homogeneizei bem o material, eu tenho variações de comportamento e aumentei o grau de incerteza. Então, eu tenho que compensar a incerteza, aumentando a resistência média para que o meu valor característico seja compatível com o estabelecido no projeto. Ok? Bom, qual é o principal parâmetro que define a resistência do concreto, gente? Dureza? Não, você até consegue controlar a resistência do concreto de maneira indireta pela dureza. Mas são correlacionados, mas não é a dureza que define a resistência. Um parâmetro mais básico que vai definir dureza e resistência. Seus componentes? Sim. E que componente talvez seja o principal que a gente tem que se preocupar? Água. Perfeito. Porque a água vai definir o que na matriz de concreto endurecida? Porosidade. Perfeito. Então, quanto mais água eu tenho, mais poros, menor a resistência. Variei a minha dosagem de água, variei a resistência do concreto. Então, ele é o parâmetro porosidade é o elemento fundamental de controle da resistência e que a gente normalmente parametriza pela relação água-cimento. Ok? Diga. Pode aumentar a porosidade? Desculpa, não entendi. De cura não pode aumentar a porosidade? Não, o processo de cura não aumenta a porosidade, diminui. Não é que colocar água na superfície do concreto não significa que a água vai entrar para alterar as relações água-cimento. Você vai ter água na superfície só para evitar a perda de água. Se essa água se mantém e você garante hidratação e que esses poros sejam corretamente preenchidos pela hidratação do cimento, está tudo ótimo. Ok? Bom, então de fato, aumentou a porosidade e caiu a resistência. Isso funciona para todos os materiais cerâmicos, rochas, concretos, argamassas. Aumentou a porosidade, caiu a resistência. E isso vai ser função, no nosso caso, para os concretos plásticos, basicamente controlado pela relação água-cimento. Então, quanto maior essa proporção de água em relação ao cimento, maior a porosidade da pasta, porque eu uso uma quantidade fixa de hidratação para produzir os cristalzinhos. Também a idade do concreto, porque quanto mais tempo eu tenho de hidratação, menor é a água livre, porque eu vou incorporar essa água nos cristais e aumentar a resistência do concreto. Então eu tenho que definir uma idade padrão de controle. Nesse caso, a gente normalmente fixa essa idade padrão em 28 dias. Ok? Bom, considerações de projeto. Ponto fundamental, trabalhamos com valor característico. Nós não trabalhamos com valor médio nas condições gerais. Ou seja, a gente procura minimizar o risco de colapso trabalhando com valores que a probabilidade de resistência inferior àquele parâmetro seja muito pequena e estabeleceu 5% como aceitável. A gente considera para o projeto que a resistência característica tem que ser dividida por um coeficiente de segurança, que eu acho que vocês já viram lá nas aulas de concreto, que no caso normal é 1,4. Então eu pego o valor característico e divido por 1,4. E depois ainda multiplico no projeto por 0,85 esse valor da resistência de projeto. Ou seja, eu me afasto muito da condição de ruptura, ok? Esse 0,85 tem embutido um ganho de resistência após 28 dias, mais ou menos 20%, porque minha estrutura vai trabalhar meses depois da idade de controle. Quando o edifício já tem 2 anos, 3 anos, vai começar a ser habitado e o concreto evoluiu bastante de resistência. Por outro lado, eu não posso deixar chegar perto da ruptura por carga mantida. Então, por efeito Risch, eu multiplico por 0,8 para estar abaixo daquele valor.
E também tem um efeito de escala, porque uma coisa é escala de geometria. Uma coisa é romper o corpo de prova, um cotoquinho pequenininho, bem compacto, e outra coisa é romper um pilar bem mais esbelto. A relação altura, diâmetro pode ser bem maior do que 2. Então, para evitar riscos associados à geometria, eu multiplico por 0,9. Esses parâmetros estão muito bem definidos no livro do professor Fusco, de Tecnologia do Concreto. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha lá para ver de onde saíram esses parâmetros que vocês utilizam no dimensionamento das estruturas de concreto. Ok? E isso vai garantir a condição de segurança, que é minimizar a resistência e maximizar o esforço. Ou seja, vou imaginar que a minha resistência é muito menor do que de fato é, e vou imaginar que o esforço aplicado na estrutura é bem maior do que o que pode ser. Com isso, eu afasto o risco de colapso da estrutura. Ok? Bom, e o controle da resistência do concreto é intrinsecamente ligado à segurança da estrutura. E a gente vai ter uma aula específica sobre controle de qualidade do concreto do ponto de vista de resistência, porque isso é fundamental para garantir que a estrutura cumpra com as premissas de projeto. Bom, por que os materiais frágeis existem menos atração do que a compressão? Lembrando as aulas de ciências dos materiais. Exatamente. O efeito do dano da fissura é sempre muito mais prejudicial para a tração do que para a compressão. Então eu vou pegar aqui o meu elemento favorito, né? Para quem não viu, vai ver de novo, né? Quem perdeu as aulas do semestre passado. Então, o concreto é muito parecido com o giz. Funciona muito bem na compressão. Então, dificilmente vocês vão ver um professor rompendo o giz na compressão, certo? Então, por quê? Porque todo o dano, todo o poro vai gerar um prejuízo, mas que é muito menor na compressão do que na tração. Então, quando eu tento tracionar o giz, depois de algum esforço eu consigo romper. Aí, se eu juntar novamente o giz aqui... Bom, estou juntando até muito mal, por sinal, hoje. Tá aqui. Não, até que tá razoável. Eu juntei o giz. Vai continuar difícil de romper na compressão. Apesar... Vocês viram que eu rompi. Então, tem toda uma fissura seccionando toda a seção. Só que essa fissura tem capacidade de transferência das tensões de compressão. E qual que é a resistência à tração desse giz agora? Zero. Porque a partir do momento que eu tracionar, saem os dois pedaços. Então, o dano, como fissura, é sempre muito mais prejudicial para a tração do que para a compressão. E isso, a teoria da fratura explica muito bem. Então, se eu tiver um dano no concreto, um poro, esse poro, quando eu tracionar, ele impede a transferência das linhas de tensão. Então, ele vai gerar concentrações de tensão na borda do dano, que pode ser interior ou na superfície. E a tensão aplicada aqui, a tensão média, vai ser a tensão zero multiplicada por um fator. Ou seja, a tensão real de propagação do dano, que é que vai gerar a ruptura por tração do material concreto, argamassa, componente cerâmico, é bem maior do que a tensão que eu estou aplicando, justamente por essa concentração de tensões. Se for uma fissura, ou seja, onde a relação da extensão é muito maior do que o raio aqui na bordinha, a minha tensão na borda do dano vai ser muito maior do que se for um poro arredondadinho. Então, quando eu tenho uma fissura, um defeito de superfície, a concentração de tensões é tal que o prejuízo para a resistência à tração é muito grande. E será que a gente tem fissuras no concreto? Será que tem? Bom, tem, né? Se a gente pensar que pode haver retração e o agregado é uma restrição, eu posso ter fissurinhas no contato do agregado com a pasta. Porque o agregado é uma restrição à retração da pasta, que também não resiste bem à tração. Então eu vou gerar um monte de microfissurinhas dentro da minha estrutura. Essas fissurinhas prejudicam sempre a resistência do concreto, tanto a compressão como a tração, mas muito mais a tração do que a compressão. E por isso que no modelo de dimensionamento
que vocês estão aprendendo, a gente considera zero a resistência à tração do concreto. É uma hipótese simplificadora, não é que é zero, mas é que é tão menor do que a compressão que a gente, por segurança, considera zero, ok? Só que, em alguns casos, nós temos que contar com essa resistência. Então, ela é sempre menor, aproximadamente 10%. Essa relação depende do método de determinação da resistência à tração também, e por isso tem que tomar cuidado, porque às vezes nós temos que determinar a resistência à tração, porque algumas estruturas exigem essa determinação, como é o caso dos pavimentos. Então, no dimensionamento de estruturas de concreto armado, a gente despreza a resistência à tração. Em estruturas de concreto simples, como pavimentos, a gente considera e tem que calcular a resistência à tração característica do concreto, o FCTK, que é a resistência à tração média menos 1,65 vezes o desvio padrão, exatamente igual que a determinação da resistência à compressão. Ok? Então, o ensaio mais utilizado para o controle do concreto para pavimentos é o ensaio de flexão em 4 pontos, onde a gente tem 2 cutelos inferiores e 2 cutelos superiores. Com esses 4 cutelos, eu vou garantir que, nesse caso, eu vou ter uma faixa de momento máximo constante aqui no centro e zero de força cortante. Então, ele vai funcionar como uma flexão simples aqui no meio, ok? Sem influência nenhuma de cortante. E eu posso calcular a tensão de tração na borda, pegando o meu momento e dividindo por W, e que vai dar essa equaçãozinha PL sobre BE ao quadrado. P a carga, L o vão, B a base, a largura do corpo de prova e E a espessura, a altura ao quadrado. E com isso eu calculo de maneira indireta a resistência à tração do concreto na flexão. Ok? Um ensaio alternativo para essa determinação é o de compressão diametral, que também é conhecido internacionalmente como Brazilian Test, né? Ensaio brasileiro, porque foi inventado aqui no Brasil por um pesquisador chamado Lobo Carneiro, lá no Rio de Janeiro, e que até a NASA utiliza para a determinação de resistência à tração de componentes cerâmicos. Ele só é aplicável para materiais frágeis, porque se ele é material dúctil, ele começa a amassar e deformar, perde sentido o ensaio. Mas para material frágil funciona muito bem. Então, para verificar a resistência dos componentes cerâmicos de revestimento lá do Space Shuttle, aquela coisa toda, funciona super bem. E no caso do concreto também. Então, eu posso pegar um cilindro e fazer uma compressão diametral e calcular a resistência à tração por essa equaçãozinha, que é 2 vezes a carga, dividido por π, diâmetro, vezes o comprimento do corpo de prova. É um ensaio muito prático, porque eu consigo fazer na mesma prensa, com praticamente os mesmos aparatos da determinação da resistência à compressão. Ok? Então, não é tão usual como da resistência à compressão, mas alguns projetos exigem esse tipo de determinação, porque a gente tem que contar com a resistência à tração do concreto. Ok? A gente pode determinar outras propriedades do concreto, como resistência de isolamento? Pode. Mas isso são ensaios específicos, normalmente para projetos muito especiais, onde você precisa de uma determinação mais precisa de alguma característica específica como essa. Para os projetos usuais, determinação de resistência à compressão e módulo é mais do que suficiente para eu ter domínio do que está acontecendo. Ok? Tá. Então, finalizando, pontos fundamentais. Quanto menor o volume de pasta do meu concreto, menor é o calor de hidratação liberado, menor é a preocupação que eu tenho com o gradiente térmico, menor é o risco de fissuração originado por esses gradientes. Menor é a retração, por secagem, por acomodação, porque quem retrai é a pasta de cimento. Menor é a deformação lenta, porque a deformação lenta, que é essa movimentação de água dentro da estrutura do concreto, vai acontecer fundamentalmente pela pasta. É claro que há exceções. Se eu usar um agregado leve, poroso, a deformação lenta aumenta muito. Primeiro porque eu diminuo o módulo de elasticidade, então a estrutura vai ficar mais deformável. E outra que eu libero o caminho da água para passar pelo agregado também, além de passar pela pasta. Então a estrutura vai ficar muito mais deformável. Menor é o volume de material suscetível à entrada de agentes agressivos, porque a entrada do CO2, do sulfato, de todos os materiais que podem comprometer a durabilidade do concreto, como a gente vai ver na aula específica de durabilidade do concreto, vão entrar pela pasta de cimento, não vão entrar
pelo agregado. Ele vai ser o veículo para chegar, por exemplo, o cloreto na armadura, que vai despassivar a armadura e gerar corrosão do material. Outra coisa interessante menor é o custo, porque o cimento é caro em relação aos outros materiais. Então, se eu diminuir a pasta, eu estou diminuindo o custo do material. E também menor impacto ambiental, porque eu vou diminuir a taxa de produção de CO2 da estrutura. Ou seja, fica tudo de bom o concreto, quanto menor for o volume de pasta utilizado. Detalhe importante, não basta só diminuir a pasta se não atende resistência, se não atende as propriedades especificadas no projeto. Então, o melhor concreto é garantido com o atendimento aos requisitos e às exigências de projeto em termos de trabalhabilidade e de comportamento mecânico. Vou diminuir muito o volume de pasta e o concreto deixa de ser aplicável, perdeu sentido. Então tem que reduzir ao máximo, garantindo trabalhabilidade e comportamento mecânico adequado em relação às premissas de projeto. Ok? Esses assuntos estão bem explicados em 2 capítulos do livro do Mete Monteiro, o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma boa lida. São 2 capítulos, o quanto antes, para poder, digamos, melhorar a assimilação desses conhecimentos. Ok? Não esqueçam, eles são fundamentais. A gente produz concreto para garantir bons elementos estruturais em condição de funcionalidade, sem comprometimento das necessidades do usuário. Dúvidas? Ok. Semana que vem tem mais.